Se você quer mais vídeo como esse, deixe 90 like. Ignorada. A vida é feita de decisões que tomamos. Temos a liberdade de escolher. Acompanharemos qual caminho seguiremos, em quem acreditaremos. São decisões importantes a serem tomadas. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu e o inferno. E para um deles, nós iremos depois desta vida. Tudo depende apenas de uma decisão muito importante a ser tomada. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. E eu quero destacar a vida do rico. E a Bíblia diz que esse rico vivia cheio de púrpura, vestes caras, vestes de luxo. Ele vivia ostentando, ele vivia com suas riquezas e os seus prazeres. Ele banqueteava-se. Todos os dias ele tinha fartura e vivia festejando na festividade e no prazer da sua própria carne. E a Bíblia diz que o rico também morreu. Mas quando ele abriu os olhos, ele estava onde? No Hades, no Gehenna, no Tártaro, abismo profundo. A palavra Hades, no grego, quer dizer lugar de tormento eterno. Ele abriu os olhos e estava no lugar de tormento eterno. E em 1 Tessalonicenses 1:9 diz: banido das partes do Senhor, glória do seu poder para todos sempre, aqueles que rejeitaram o amor de Deus e o perdão de Jesus Cristo. Talvez você se pergunte por que Deus criou este lugar. Por que Deus criou este lugar? Mateus 25:41 diz: e lançá-lo-ei na parte que arde com fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Então ele criou para o diabo e os seus anjos. A palavra grega atribuída a Satanás quer dizer adversário de Deus e adversário dos homens. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5, verso 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como um leão, procurando apenas uma brecha para poder tragá-lo. A alma do homem não ficará na inércia, ou no esquecimento, ou no sono da alma. A alma não ficará penando pelas ruas, nem tampouco nas encruzilhadas. A alma seguirá para o juízo, e há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Há uma decisão a ser tomada: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus está dizendo: eu sou a porta em João 10. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que entrar por essa porta salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Jesus não está falando de você ser apenas um religioso. Ele está falando de entrar pela porta da graça e ter acesso ao perdão divino. Então, avistamos que o rico, ele vivia na luxúria, no prazer da sua própria carne, na ostentação, e ele morreu e acordou-se no Hades. Ele desprezou o mais importante da lei, a misericórdia e o amor para com o próximo. Você sabe quem é seu próximo? É o seu vizinho, é aquele que está mendigando na rua, é aquele que você fecha o coração, talvez. Muitas pessoas façam isso, mas também muitas pessoas o ajudam e têm um coração bom, mas não há bondade no homem. Isso chama-se altruísmo. Quando alguém não conhece a Cristo e ele faz algo bom, chama-se altruísmo. Uma parte do bem que há no homem, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. E quando ele faz algo bom e ele coloca a sua confiança naquela obra que ele fez, isso não pode salvá-lo, porque as nossas obras são como trapos da imundícia. Logo, logo ela se acaba. As nossas obras não podem cooperar para a nossa salvação, a menos que você a faça pela fé, não para ser visto, mas pela fé em Jesus Cristo. Se você faz boas obras e diz: eu alcançarei o céu,
assim como os muçulmanos que acreditam no Deus chamado-se Alá, o único Deus que eles dizem se eles forem ao país de Meca e dar 7 voltas sobre o templo que tem lá, do Deus deles, do tabernáculo de Maomé, eles dizem que eles obterão o perdão de Deus por darem boas esmolas e por ajudar os pobres necessitados, eles obterão o perdão de Deus. Pode alguém pecador salvar alguém outro pecador? Não tem como. Alguém injusto salvar alguém, aleluia, injusto? Não tem. É justo pelos injustos. Foi isso que Jesus fez. Ele não tem pecado e ele pagou os meus e os seus pecados naquela cruz. Os seus pecados foram pagos, os seus pecados foram perdoados. Você basta reconhecer que está no estado de pecador e carece da graça de Deus. E essa graça foi revelada por Jesus Cristo. No Evangelho de João 1, verso de número 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João 1 adiante diz: ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito o fez conhecido, o revelou. Jesus revelou a natureza de Deus. Eu vou provar para você que Jesus não é apenas um homem, que ele mostrou que ele é Deus. Segundo os islamismos dizem que ele foi um profeta. Os islamismos dizem que Jesus foi apenas um profeta. Os seguidores de Maomé dizem que foi apenas um profeta. A testemunha de Jeová diz que Jesus é apenas um filho de Deus, separado da Trindade, que ele não é divino. Mas eu vou mostrar segundo a Bíblia. Pode alguém, um profeta, ressuscitar um morto ao 4º dia? Pode alguém, algum profeta, dizer para o mar: acalma-se mar, aquieta-te vento? Jesus fez isso e ele comprovou que ele é Deus. Ele andou sobre os mar, ele andou sobre o mar e chamou Pedro para ir ter com ele. E ele comprovou que ele está além da ciência da física humana, ele está além da matéria, ele está além do tempo, ele não está preso no relógio crono que está sobre a Terra, ele não está preso sobre a matéria ou sobre as galáxias, ele está além de todas as coisas, ele é o Criador dos céus e da terra. Em Jó 38 diz Deus para Jó: aonde tu estava, Jó, quando puseram os cordéis para medir a terra? Aonde tu estava, Jó, quando a estrela da alva cantavam e os anjos de Deus se alegravam? Aonde tu estava, Jó? Quem é que dá alimento para a caça, para o leãozinho? Quem é que dá caça para o leão? E Jó respondeu: bem sei eu que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A resposta de Jó foi uma resposta sábia, porque Jó está dizendo: eu sou um homem sem entendimento, mas o Senhor, bem sei eu que todas as coisas tu pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então Deus, ele se assenta sobre o globo terrestre, Deus assenta-se sobre a terra, ele pega a terra na palma das suas mãos, ele tem o universo na palma das suas mãos, ele conta as constelações. Deus, ele está além da matéria física. Deus é o ser pessoal, Elohim. O Deus pessoal faz seres pessoais. Deus, ele fez o homem com a personalidade. O homem, para ser pessoa, ele tem que ter sentimento, ele tem que ter vontade própria. É por isso que está dizendo nesta palavra que há uma escolha a ser tomada. Escolha a Jesus Cristo, escolha a porta estreita e você entrará pela porta. É pela fé que você pode fazer isso. Todos os seus méritos humanos não podem garantir que você será salvo. Eu era um pecador e estava perdido. Eu era um mendigo a quem o Senhor me deu um pão espiritualmente. Assim é, muitos estão pobres espirituais e não reconhecem a sua pobreza. Você precisa reconhecer Jesus. Talvez essa é a pergunta de hoje. Quem é Jesus? Talvez você se pergunte: quem é Jesus Cristo? E Pedro estava lá e Jesus perguntou. Muitos dizem quem é o Filho do Homem, uns dizem ser Elias, outros dizem ser um profeta ou João Batista. Mas quem vão a dizer que eu sou? E Pedro, cheio, revelação do Espírito, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus disse para Pedro: não foi a carne, nem o sangue que a te revelou, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, mas eu sou a pedra que os edificadores, eles tropeçaram. Eu sou a pedra de escândalo para Sião, eu sou a rocha, aleluia, inabalável. E eu te digo, Pedro, que sobre mim, eu sou a pedra grande, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então passa-se o cenário de que chega a época em que os imperadores, eles começam a perseguir. O circo de Nero começa a incendiar os cristãos, começa a lançar na arena dos leões e começa a dizer: diz que César é o Senhor, nega que Jesus ressuscitou, ou você será lançado na arena do leão. E os discípulos dizem: eu não nego, porque ele comeu, ele bebeu comigo, e ele passou 500, aleluia, um grupo de 500 pessoas, e passou 40 dias sobre a terra. Ele está vivo, ele não está morto, e eram lançados na arena do leão. Para esta palavra chegar a você, vários cristãos foram decapitados, foram lançados nas arenas, foram torturados, foram crucificados, foram lançados lança sobre ele, para essa palavra chegar até você. Então receba a palavra de Deus, se você crer e entrar pela porta estreita. Então o caminho a seguir, a porta estreita. Onde buscar a salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa palavra é muito conhecida. O amor de Deus é o amor ágape, o amor incondicional. Não tem como descrevê-lo. Sabemos que é o amor de tal maneira. Aleluia. Ele não está falando do planeta Terra. O mundo aqui é o mundo cósmico, é os seres humanos. Ele amou os seres humanos, a humanidade, de tal forma que entregou o seu único filho para morrer em uma morte de cruz. Então, vemos aqui e abordamos o tema sobre o rico e o Lázaro. Para onde você irá? Aleluia. Após a morte. Eu faço essa pergunta. Para onde você irá após a morte? Raciocine e você dirá: eu não sei, Deus sabe para onde eu vou. Ele vai me colocar no lugar aonde eu mereça. Todos merecemos o inferno, mas ele trouxe a salvação. Quando nós merecíamos o inferno, ele trouxe a salvação. Quando nós merecíamos a morte, ele trouxe a vida na cruz. Então, se todos merecem o inferno, o que há de fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31. É necessário crer para primeiro você, aleluia, ser salvo, é por meio da fé em Jesus Cristo. A fé verdadeira, descrita no livro de Tiago. Aquele que diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. E Deus não levará em conta, porque a fé sem obra, ela é morta. Ela não é aperfeiçoada, porque a fé de Abraão foi acompanhada com as obras. Você quer que eu comprove isso? Quando Abraão ouve a voz de Deus, ele sai. Deus diz: sai da tua parentela e vai a rumo a Canaã, porque eis que eu te farei uma grande nação. De ti virá, aleluia, os remanescentes, de ti virá, aleluia, grandes multidões sobre a face da terra. E Abraão não contou de segundo. Abraão pegou a sua esposa Sarai e saiu daquela terra. Você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. Você precisa largar o pecado pela fé. Quem está sendo afogado, ele não vai contar 2 minutos para agarrar a bolha de salva-vida. Mas o homem do pecado é como alguém que rejeita, aleluia, a bolha de salva-vida. É Deus dizendo: toma a bolha de salva-vida. Eu não quero, aleluia. O homem no pecado é como alguém rejeitando o antídoto para, aleluia, curar o veneno. Quando alguém está envenenado, alguém dá o antídoto, ele dá um medicamento. E quando ele dá o medicamento, ele rejeita. Este é o homem no pecado. É como alguém lançando fora o antídoto. É como alguém lançando fora o paraquedas. Quando
quando alguém vai pular do avião, aleluia, em alguma viagem, aleluia, como tem, aleluia, nessa sociedade, neste século, pessoas turistas, pessoas que escalam montanhas, aleluia, eles precisam, quando vai pular do avião, ter um paraquedas. Assim é o homem no pecado, ele lança fora o paraquedas e pula, aleluia, à frente do pecado. Ele lança fora o antídoto para, aleluia, curar o veneno. Ele lança fora o colete de salva-vida e continua sendo afogado. Assim é o homem afastado de Deus. Você está lançando fora, não conte 2 segundos, lance-se em Jesus, lance com todos os seus pecados.